O que fazer quando trazem a receita de outro veterinário ou até o diagnóstico de outro veterinário? Eu sou a Nora Munhoz, médica veterinária, sua colega, e eu vim te ajudar nessa. Eu vou começar contando para vocês uma história de quando eu errei muito feio e tem tudo a ver com esse tema. Bom, há muitos anos atrás, quando eu tinha meu consultório no shopping, decidi pela primeira vez tirar férias. E aí eu não sabia que eu tinha me tornado insubstituível e caí na bobagem de contratar uma outra veterinária para ficar no meu lugar. Porque já que eu ia ficar, acho que 7 ou 10 dias fora, seria bom que tivesse uma veterinária para atender alguma emergência, algum cliente que chegasse. Eu contratei na época uma veterinária que eu não conhecia, que me foi recomendada, expliquei o que ela precisava fazer, expliquei como eram meus clientes, enfim, ela ficou no meu lugar e eu viajei tranquila. Acontece que eu cometi um grande erro um pouquinho antes de viajar. Eu tinha uma cliente muito difícil, hipocondríaca. Eu não sei se já aconteceu com você, mas essa cliente ela ia toda semana querer que eu desse remédios para resolver alguma coisa do cão ou do gato dela. Era uma coceira na pata, era um pelo que caía, era uma tosse, era uma gripe, alguma coisa ela inventava em cima daqueles cachorrinhos. Eu demorei algum tempo para perceber que o que ela queria mesmo era a atenção e alguma resolução. Ela era muito ansiosa e devia ter algum tipo de problema. Enfim. Véspera de viagem, um pouco ansiosa também, acabei perdendo a paciência com essa cliente e fiz algo que nunca deveria ter feito e eu acredito muito, no poder do Espírito Santo e que a gente tem que ser revelado dos nossos erros para que a gente possa aprender com eles. Véspera de viagem, essa cliente entra com o cachorrinho insistindo que ele está coçando a orelha, deixando ela maluca e que tem alguma coisa na orelha desse cachorro, que eu já mediquei, já olhei diversas vezes ao longo de 2, 3 anos, era uma cliente de longa data. Bom, examinei o ouvido do cachorro e adivinha só, não tinha absolutamente nada, nenhuma vermelhidão, nenhuma secreção, nenhum pontinho, nada que justificasse. Na minha frente ele não coçou nenhuma vez. Batemos um longo papo e esse bichinho não se coçou nenhuma vez. Eu disse para ela que seria ideal que a gente ficasse em observação e aí depois a gente entrasse com uma medicação ou que a gente fizesse um exame para olhar esse ouvido, mas nada convenceu essa mulher e ela bateu o pé que queria um remédio para esse ouvido e que ela não ia sair do consultório sem um remédio. E para não me irritar mais, para não me atrasar mais, cometi o erro da minha vida. Eu peguei, virei para trás, peguei o remédio que era mais simples de ouvido, dei para ela com dor no coração, porque eu sabia que não era certo fazer isso, mas para que ela parasse e para que eu resolvesse aquele problema, para que eu pudesse viajar, eu fiz isso. Passei o remédio, falei para ela que provavelmente não melhoraria e que se ele não melhorasse a gente teria que fazer os exames e tudo mais e ver o que estava acontecendo, porque eu realmente acreditava que não tinha nada a ver com a orelha daquele cachorro e que sim, o problema era da proprietária. Mas o que aconteceu ali foi a tal da história do lobo. Sabe a história do lobo? Que o lobo, o menininho ficava gritando, olha o lobo, os pais socorriam e não tinha lobo nenhum. E o pai dizia, olha, um dia o lobo vai vir e ninguém vai acreditar. E ali foi exatamente isso. Como ao exame físico eu não vi nada, como essa cliente já ia lá sempre para me pedir remédios e nunca estava satisfeita, eu acabei medicando esse bichinho sem oficialmente ele precisar. E fui viajar. Aí entra a colega que ficou no meu lugar de plantão. E aí entra o tema dessa conversa aqui da gente. O que a gente deve fazer quando um cliente vem com o tratamento de outra veterinária ou, enfim, o diagnóstico de outra veterinária? Essa minha colega simplesmente atendeu minha cliente que chegou dizendo: estou tratando ele há uma semana com esse remédio. Trouxe o remédio. E a coceira não passa, tá cada vez pior. Aí a minha colega foi lá, examinou o ouvido e viu a olho nu sarninhas, passando no otoscópio. Mostrou para ela e disse, o que ele tem no ouvido é sarna e essa medicação que a senhora tá dando não mata a sarna. Tem que ser um medicamento para isso. A veterinária que diagnosticou errado, passou a medicação errada e tá tratando em vão por causa disso. Vou mudar a medicação e vamos resolver esse problema. A
acredito aí que muitos de vocês tenham se identificado com esse texto, porque talvez muitos de vocês falem dessa forma ou ajam dessa forma. Nesse caso, a cliente disse, mas foi a doutora Nora que passou. E aí, fez-se um circo. A veterinária ficou irritadíssima, porque achou que a cliente estava afrontando ela. Bateu o pé dizendo que não interessava se eu tinha dito ou não, que era assim que era, que eu tinha errado. E enfim, bateram boca com a cliente. A cliente saiu brava com ela e comigo. A cliente nunca mais voltou. Eu não saberia dessa história se a minha cliente de tantos anos fiel não tivesse pelo menos voltado para me contar essa história, porque eu ligava pedindo por ela e ela não me atendia, não respondia as minhas mensagens. Liguei para a minha colega veterinária, ela não me atendia, não respondia as mensagens. E aí, consegui fazer com que a minha cliente me contasse o que tinha acontecido. O que acontece quando há esse conflito? Ok, houve um erro, eu errei. Ao se posicionar dessa forma, dizendo para a cliente que eu errei, que o diagnóstico estava errado e tudo mais, aquela cliente que, apesar de estar chateada de eu ter cometido um erro, tem uma bagagem, uma conexão comigo e acaba ficando irritada e vendo que a pessoa que é capaz de falar mal da outra também não é uma pessoa boa. Ela se sentiu insegura porque ela estava entre uma pessoa que ela confiava e uma pessoa que ela nunca viu falando mal de outra. E isso gerou toda essa confusão. A cliente disse que gostava muito de mim, que era muito grata por tudo que eu tinha feito, mas que ela tinha ficado muito brava com o que eu tinha feito, porque ela percebeu que o que eu fiz foi desdenhar, né, o que ela estava falando. Ela se deu conta de que eu atendi de qualquer forma, pela primeira vez, porque eu sempre fui muito gentil com ela. Enfim, toda essa circunstância fez com que eu perdesse essa cliente e ganhasse um belo de um aprendizado. Nunca mais na minha vida eu mediquei um animal sem ter certeza do diagnóstico ou só porque o cliente pedia ou insistia. As coisas, né, os desafios que vão aparecendo na nossa vida vão aparecendo para a gente se tornar melhor. E quando a gente compra um curso que tem erros e acertos, né, de toda uma vida, a gente quebra esse caminho, a gente vai mais rápido quando a gente aprende com os erros dos outros. A gente não precisa errar, a gente pode simplesmente aprender observando o certo e errado, muitas vezes, dos outros. Aonde a minha colega errou e aonde a maior parte dos veterinários erra? Quando um cliente vem com a receita de outro veterinário, você conheça ele ou não, quando ele vem com o diagnóstico fechado de outro cliente pedindo a sua opinião, nós temos uma conduta bem clara e ética para fazer. Em primeiro momento, você nunca deve dar a sua segunda opinião de graça, simplesmente pelo ato de ser ouvido ou achando que isso vai te tornar autoridade perante aquela pessoa. Se a pessoa te paga uma consulta, uma consultoria, você avalia a situação do animal e começa do zero com o seu diagnóstico e com o seu tratamento. Você não precisa avaliar ou pontuar ou dar a sua opinião sobre o que o outro colega fez. Então perceba, não é pontuando o que o outro colega fez que vai fazer com que você seja autoridade para a pessoa e que você explique. Então, a partir daquele momento, sempre que algum colega vinha com a receita para mim ou com o diagnóstico de outro cliente, me pagando a segunda opinião, eu dizia o seguinte: eu entendo que cada colega tem uma formação, estudou em alguma cidade, aprendeu em alguns estágios, tem as suas experiências de vida e cada um vê a história, o diagnóstico que está acontecendo de diversas formas. A minha conduta para esse tipo de problema é a seguinte: a gente faz os exames, a gente espera vir o retorno dos exames, a gente entra com a medicação específica para essa bactéria ou para esse fungo, a gente faz acompanhamentos a cada 7 ou 10 dias, esses retornos são importantes para isso, isso e isso. Então eu foco muito mais na solução do problema do que ficar pisando em cima do suposto problema ou não solução do outro veterinário. Por diversas razões. Porque a gente não é Deus para ficar julgando o outro colega,
para ficar em cima de um status, apontando o dedo e dizendo ele errou, ele não devia ter feito, ele devia ter pedido, ele devia isso ou ele devia aquilo. A gente não sabe do outro colega, a gente não sabe se aconteceu com ele o que aconteceu comigo, se a cliente é difícil, a cliente é nova, tá chegando, você não sabe dela. Você não sabe se realmente houve um erro, por algum motivo pessoal, esse veterinário cometeu um engano, que nenhum de nós está apto a não cometer. Os médicos são super unidos, os médicos jamais vão ficar se apontando ou pontuando erros uns dos outros. E não é para cobertar o colega, porque se a pessoa acha que houve um erro e se a pessoa quer ir atrás disso, existem os órgãos responsáveis para fazer isso. Ela pode pegar um advogado, ela pode ir no CRMV, ela pode procurar os direitos dela. Não é a gente apontando o erro e acabando com a vida de um outro colega que a gente vai conseguir alguma coisa. Existe a lei do dar e receber. Se a gente faz mal para outra pessoa, a gente recebe esse mal de alguma outra forma. Então, não é para deixar de resolver o problema do Bob. Porque a questão toda é, se você é capaz de, numa segunda opinião, resolver o problema do Bob, pois faça. Resolva o problema do Bob. Pontue essa questão. Resolva esse diagnóstico. Mude o diagnóstico, mas sem dizer necessariamente que aquele colega errou. Até porque a gente não está apto a saber o que estava acontecendo antes, a gente não sabe o histórico desse animal. Quando uma pessoa chega para mim, por exemplo, e fala assim, doutora, pode ver se essa pele está melhor? Melhor com que referência? A única pessoa que pode dizer se isso aqui está melhor é a pessoa que viu antes. Para eu saber se isso aqui está melhor, eu preciso ver hoje e ver uma próxima vez. Aí eu vou poder dizer se está melhorando ou não. É simples. Acontece que, de novo, né, a desvalorização do veterinário, existe realmente uma classe que foi educada para ser desunida. Essa não pontuação do que pode e não pode. Eu acho muito triste quando um órgão, como o CRMV, tem que dizer o que a gente pode ou não pode fazer em relação à ética. Porque, na verdade, como seres humanos, a gente tem que saber o que é ético. E que não vai levar a lugar nenhum falar mal do outro. Que não é isso que vai nos tornar uma autoridade perante a Dona Maria. Quando a gente pega o que a Dona Maria está nos colocando, quando a gente educa ela explicando a suposta doença, o suposto diagnóstico, o suposto tratamento, o que nós vamos fazer de diferente, se a gente vai pedir mais exames, se a gente vai tentar aprofundar. Ali a gente está se tornando autoridade para ela e não falando mal do outro colega. E não pontuando os erros de diagnóstico ou de tratamento de um outro colega. Não há necessidade de fazer isso e a gente não deve espiritualmente fazer isso com ninguém. Se a gente conhece o outro colega, talvez a gente poderia, por exemplo, ligar e conversar com ele e perguntar qual é a opinião dele, por que ele chegou a essa conclusão. Eu me lembro muito bem de uma cliente que bateu o pé, que queria que eu atendesse o bichinho, porém ela estava se mudando para São Paulo. Quando o bichinho precisou do meu atendimento, ela chorava ao telefone, dizendo que ela não ia se sentir segura de levar a ninguém e que ela queria muito que eu olhasse o bichinho. Ela ia vir de São Paulo para Curitiba para que eu olhasse o bichinho. E eu disse, não, ele precisa de atendimento agora. Eu vou procurar alguma indicação de alguma veterinária para que você se sinta mais segura, mas ele precisa ser atendido agora. Perguntei sobre alguma colega, me indicaram uma colega em São Paulo, doutora Tati. E aí, liguei e falei, oi doutora Tati, tudo bem? Me chamo Nora, sou aqui de Curitiba, tá acontecendo isso, isso e isso, estamos numa situação chata, porque a minha cliente quer que eu atenda, eu não posso atendê-la, e eu gostaria que a senhora atendesse, enfim, mas sem ficar chateada de que ela vai dizer que queria que eu falasse, que ela vai se sentir segura. E ela foi tão linda e ela disse assim, mas não tem problema nenhum, naquela época não tinha celular, essas coisas. Ela disse, mas não tem problema nenhum, doutora, a gente vai fazer da seguinte forma, eu vou atender a sua cliente, vou fazer as primeiras perguntas, né, entender o que está acontecendo, e aí eu vou ligar para você e a gente juntos entra em algum acordo para que ela se sinta mais segura. Olha que belezura, olha que coisa mais linda. Isso é um ser humano elevado. Isso é uma coisa que eu mesma nunca tinha visto. Nós somos amigas desde aquela época. O que eu já indiquei de clientes em São Paulo para ela, vocês não têm noção.
O quanto essa colega já me ajudou, mesmo estando em São Paulo, em Curitiba. Enfim, a gente tem uma parceria linda desde que ela teve esse gesto tão nobre de compreender o medo da Dona Maria em relação a ser atendida por outra pessoa. Isso é verdadeiramente ter empatia, isso é verdadeiramente se colocar no lugar do outro. Ela é tão segura que em nenhum momento ela pensou, nossa, mas vou dar o meu jeito de fazer a Dona Maria entender que eu sou melhor que a Nora, que eu posso atender muito mais que ela, que existe outra veterinária, que ela não é a única. Não, em vez de focar em algo tão pequeno, ela focou na solução. Não era isso que a Dona Maria queria, que eu desse a minha opinião? Então vamos fazer juntas e assim resolve o problema. É essa ficha que a gente tem que virar, é essa ficha que cai. Graças a Deus hoje no meu curso, no MVI, a gente tem mais de 700 e poucos veterinários que são super unidos, que um conta com a ajuda do outro em várias cidades. Eles se conhecem, eles se visitam nas suas cidades, um ajuda, o que é mais jovem ajuda o outro, todo mundo tem algo para acrescentar na vida. E aí eu vi que sim, é uma crença limitante achar que a veterinária, né, a classe veterinária é desunida. Não, existe união. A gente tem que estar no lugar da união. E para a gente estar no lugar da união, a gente tem que se comportar dessa forma ética. Dessa forma de como eu gostaria se acontecesse comigo. Se eu cometesse um erro, como é que eu gostaria que um outro colega me avisasse ou conduzisse perante ao meu erro. Será que a gente precisa ser sacrificado em praça pública por ter errado? Eu duvido qual de nós nunca errou dentro da medicina veterinária ou nas nossas vidas. A gente está aqui no mundo para errar. É uma das nossas 4 funções no mundo, né? Nós somos médicos e nós somos pacientes. Em alguma coisa a gente é paciente, em alguma coisa a gente é médico. E, em contrapartida, em alguma coisa nós somos professores, em alguma coisa nós somos estudantes. Todos estamos aprendendo. Não existe só professor e só médico. Não existe. Algumas pessoas se colocam nesse patamar, mas isso não existe. Ali já está a prova do que ela precisa melhorar, aonde ela é paciente, aonde ela é estudante. No desenvolvimento pessoal. Então, é possível, sim, a gente concluir o diagnóstico, mudar o tratamento, sem problema nenhum, para resolver definitivamente o problema do Bob e da Dona Maria, sem pisar ou falar mal, ou necessariamente tocar naquele assunto do veterinário. Muitas vezes, na internet, dando as minhas dicas pelo Brasil inteiro, as pessoas sempre vinham, o médico ele tá coçando para soltar o remédio, você pode me dar sua opinião? Como que eu vou dar minha opinião pela internet de uma coceira que um colega viu e a pessoa não? O máximo que eu posso dizer para a pessoa é procure uma segunda opinião. Vá a um outro veterinário que te deixe segura. Esse é um grande erro dos veterinários. Os veterinários precisam estar no controle da situação e passar segurança para a Dona Maria. Quando a Dona Maria está segura, ela vai até o fim. Esteja o tratamento errado ou não, o diagnóstico errado ou não, ela vai junto até o fim com esse veterinário. Mas a maior parte dos veterinários está tão cansado, tão desvalorizado, tão inseguro, com tantos medos, que não consegue passar que está no controle. Acaba passando insegurança para Dona Maria. Essa Dona Maria acaba procurando sim uma outra opinião porque quer se sentir segura. Então entenda uma coisa, se a pessoa está te procurando por uma segunda opinião, é apenas porque ela quer se sentir mais segura. Nada tem a ver com aquele outro veterinário. Deixa ele lá. A partir de hoje, Dona Maria, eu vou lhe explicar o que eu acho do que está acontecendo, vou examinar esse animal, vou pedir exames e vou lhe dizer a minha opinião sobre hoje, deste dia atual para frente. Se a senhora topar, a gente vai juntos, eu vou resolver isso aqui, a gente vai usar esse tratamento. Ah, mas aí, por que então o outro veterinário passou esse antibiótico? Veja, eu não sei porque o outro veterinário passou esse antibiótico. Eu estou lhe passando este antibiótico por isso, isso e isso. Vai resolver isso e isso e isso, baseados nesses e nesses exames. Tá ok? Vamos focar na solução e nesse probleminha do Bob? É isso aqui que a gente tem que resolver. Essa postura muda tudo, não só para Dona Maria e para o Bob, muda para você. Você se torna uma autoridade imediata, você está no controle, passa segurança e pronto, você ganhou uma nova cliente sem precisar ser antiético e esmigalhar o que o outro veterinário fez.
A gente tem essa tendência a ter raiva, a gente olha sei lá, um antibiótico e o problema era um fungo. A gente olha um antifúngico e o problema era uma bactéria e a gente sente raiva, a gente quer julgar, é natural do ser humano. Mas a gente tem o outro lado da história, que possivelmente a gente nunca vai saber. Por que aquele outro veterinário passou por isso? Será que aquele veterinário é inseguro? Será que aquele veterinário pediu exames e Dona Maria não aceitou? Será que ele achou que Dona Maria não ia ter dinheiro para os exames e acabou medicando o que ele achou a olho nu que poderia ser? Dificilmente um colega veterinário vai fazer na maldade tratar errado um outro caso. A gente tem que, primeiro pensamento, a pessoa fez medicina veterinária porque ela ama os bichos. Pode ser que ela tenha muitos problemas pessoais, de desenvolvimento pessoal, que fazem com que ela seja insegura, com que ela não peça exames, com que ela ache que Dona Maria não vai ter dinheiro e ache que não pode pedir exames. Ela acha que teria um antibiótico melhor para passar, mas ele é caro, então ela passa um mais barato. A gente só saberia se nós fôssemos amigos daquele veterinário para bater um papo e saber por que aquilo aconteceu, mas a gente não é. E isso é o suficiente para a gente simplesmente não julgar o que aconteceu antes da história que entrou no seu consultório hoje. Quando a gente muda essa postura, muda esse olhar, olha para o colega veterinário com outros olhos, percebe que cada veterinário está numa caminhada. Alguns são mais jovens, alguns decidiram voltar, alguns estão estudando, alguns são inseguros, alguns têm problemas familiares. Esses problemas todos de desvalorização e tudo, não sou só eu, não é só eu, meu umbigo. Ah, eu estou mal, eu estou deprimida, eu estou depressiva. Não, existe um todo. Será que se eu também sou assim, não tem outros colegas que estão passando pelo mesmo problema? E será que se a gente se ajudasse, se desse as mãos, não seria melhor e a gente conseguiria juntos resolver esse problema aqui? Eu lembro de uma vez que eu decidi passar uma dose mais alta de antibiótico para resolver um problema crônico de pele que apareceu para mim. Eu decidi muito baseado na minha experiência, no que eu aprendi na faculdade e de um especialista. Então, com tudo isso, eu, na minha experiência, decidi usar a dosagem mais alta daquele antibiótico para resolver aquele probleminha. Como essa dosagem não é muito comum, essa medicação foi manipulada numa drogaria famosa aqui da veterinária. A veterinária responsável, delicadamente, com toda a gentileza, me ligou e disse: olá, doutora Nora, como vai? Tudo bem? Eu sou a veterinária responsável aqui e eu recebi sua receitinha. Eu gostaria só de confirmar, porque essa dosagem desse remédio comum é de tantos quilos por tantos miligramas por quilo e tal. E aqui na ficha diz que o cachorrinho tem, por exemplo, 10 quilos. Então, como essa dosagem ela é um pouquinho mais alta do que o normal, eu gostaria de confirmar com a senhora se isso é possível. Se é isso que a senhora quer. E aí eu fiquei pensando, olha que coisa mais linda. Ela está me dando a oportunidade, linda e generosa, de arrumar algo caso eu tenha errado. Porque sim, eu poderia estar no trânsito, poderia ter respondido de qualquer jeito, poderia ter confundido na minha cabeça os números e poderia sim estar dando uma dosagem alta e talvez até perigosa de algum medicamento, por exemplo, para um bichinho. E em vez de ela me julgar, falar mal, ou simplesmente não aceitar a receita, ou falar para o cliente que essa dosagem não existe, ou qualquer coisa do gênero, ela me ligou, me recordou e me explicou. E aí eu expliquei para ela que eu tinha visto um tratamento, enfim, alternativo, com um especialista tal, assim, contei toda a história para ela ficou tranquila, disse, não, a gente só liga para confirmar, é claro que a palavra final é de vocês, mas não custa a gente avisar para que não haja um erro. Olha que lindo, olha se todos nós fizéssemos isso, que coisa mais maravilhosa. Várias vezes recebi a receita como lojista, na minha loja, de algum medicamento, por exemplo, que a pessoa, em vez de colocar o princípio ativo, colocava a marca, o que também causa insegurança na Dona Maria. Eu, lojista, dizer para ela que esta medicação é a mesma, só que com outro nome. Então, na frente da Dona Maria, eu ligava para o veterinário e dizia, olá, tudo bem, estou com a receita que você pediu, tal medicamento. Eu estou aqui com outro tal medicamento, mas a Dona Maria está insegura em trocar, porque ela acha que talvez você prefira essa marca. Aí o colega dizia, não, imagina, doutora, pode dizer para ela ficar tranquila que tanto faz mesmo, foi só
né, na hora de escrever, acabei escrevendo uma marca que eu tô mais acostumado, mas pode trocar, não tem problema nenhum. Pronto, resolvi com a Dona Maria, resolvi com a pessoa, resolvi o problema do Bob, dei o remédio para ele e pronto. Cada um de nós é capaz de construir um mundo novo. Quando a gente constrói um mundo novo dentro da gente, a gente constrói um mundo novo. Então, é super possível resolver. A gente não tem que dar explicações para Dona Maria do que não é da nossa parte. Não posso dizer porque ele diagnosticou isso, não posso dizer porque ele caneteou isso. O que eu posso fazer? Eu posso atender hoje, resolver o problema hoje e daqui para frente. Se a senhora quiser fazer comigo, a gente vai nessa linha de pensamento. Pode ser assim? E pronto. Dona Maria não vai ter coragem e você vai ficar muito melhor na cabeça da Dona Maria. Porque por mais que a Dona Maria não tenha muita consciência, a alma tem. E lá no fundo, se você fala mal do outro veterinário e você, enfim, acaba causando todo um mal-estar, a Dona Maria acaba saindo dali com raiva do veterinário anterior, mas com um pouquinho de raiva de você também. Ela fica pensando que tipo de seres humanos somos os veterinários, que tipo de coisas que estão acontecendo para essa cena toda acontecer. E a gente acaba não elevando o nome da medicina veterinária no país e não fazendo com que a gente seja cada vez mais valorizado. E para que a gente seja valorizado e autoridade, a gente não precisa desmerecer o trabalho de ninguém, principalmente o trabalho de alguém que a gente não sabe por que tomou aquelas decisões e tudo mais. Quem somos nós para julgar o próximo e ainda mais o próximo tão próximo, um colega veterinário? Então, resumindo, o jeito errado não é para falar mal do colega e ficar dizendo possibilidades do porquê do mau diagnóstico, do não diagnóstico, do diagnóstico errado ou do tratamento errado. Esse é o jeito errado. E qual que é o jeito certo? Explicar para Dona Maria que você não pode falar sobre algo que você não sabe, que é o porquê daquele diagnóstico, daquele tratamento, mas que o que você pode fazer é dar uma segunda opinião. Como funciona uma segunda opinião? Você avalia o animal, você avalia o que está acontecendo, avalia os exames de hoje, coloca a sua opinião de tratamento, de diagnóstico, e se ela quiser continuar com você, vocês seguem juntos para resolver o problema do Bob, que essa é a missão, resolver o problema do Bob, ajudando verdadeiramente Dona Maria. Pronto, é assim que é o jeito certo, que é assim que a gente deve conduzir um caso quando chega pra gente a receita de um outro veterinário ou o diagnóstico de outro veterinário e a pessoa quer a nossa segunda opinião, que deve ser paga e atendida de maneira única, como se aquilo estivesse começando hoje. Tá certo? Eu espero que tenha ajudado você, eu espero que se isso já aconteceu com você, não aconteça mais, e eu tenho certeza que você atuando agora da forma correta vai te trazer muito mais clientes e muito mais fidelização, tá bom? Escreve aqui embaixo pra mim se isso aqui já aconteceu com você.